Alô, Baixada Santista, o Ação em Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira, ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta terça-feira, nós temos a participação do Dr. Clemente, que gentilmente atende aqui ao nosso pedido, ao vivo, nossos estúdios, respondendo aos telespectadores. Boa tarde, Clemente. Obrigado pela participação. Nós tivemos um caso curioso, Clemente, nesse final de semana, que foi um surto de meningite num resort na Bahia, na costa do Sauípe, né? Sauípe. Isso mesmo. Sauípe. E me chamou a atenção, Clemente, como que rapidamente mais de 7 pessoas foram infectadas pela meningite. Você tem... Isso às vezes acontece. Nós já tivemos aqui na nossa região também um surto, que até não se espalhou muito, mas tiveram algumas pessoas, isso aí há 3, 4 anos atrás, né? Agora, existem alguns tipos diferentes de meningite, mas essa meningite meningocócica, por exemplo, ela é altamente contagiante. E se alguém... porque o complicado é o seguinte, às vezes você é portador da bactéria, ou se fosse um outro tipo do vírus, ou qualquer coisa assim, e você não sabe que tem aquilo. Assim, o que para você... Ela fica incubada? Fica incubada. E você não manifesta a doença. Então, é o chamado portadores sãos. Quer dizer, ele tem o contato com o vírus, ou nesse caso com a bactéria, mas ele não desenvolve a doença. Porém, ele é um vetor, ele continua transmitindo para outras pessoas. Tem a ver com a resistência dele. A resistência dele. Ou seja, o sistema imunológico dele está mais afiado, vamos dizer assim, para resolver aquele tipo de problema. Mas ele tem a bactéria, nesse caso, o meningococo, está lá, na cavidade oral dele, ele está ali. Esse contato que ele vai ter com as pessoas muito próximas vai acabar contaminando outras pessoas. E ele pode ou não desenvolver a doença. Às vezes ele não desenvolve a doença. Mas num caso desse não deveria ter sido notificado imediatamente? Quando um contaminado já deveria ter... não. Normalmente notifica. É uma doença de notificação compulsória. Você é obrigado a notificar. Até porque a proliferação deve ser rápida. É muito rápido. O contágio deve ser rápido. É muito rápido, é uma doença muito traiçoeira. Às vezes, quando você sabe que uma pessoa teve problema, no caso lá, você vai imaginar que a outra pessoa que tem uma sintomatologia parecida, aquela cefaleia, aquele vômito em jato, mal-estar, às vezes até simula uma gripe para algumas pessoas. Mas você sabe que alguém teve, vamos tratar como meningite. O duro é quando a pessoa não teve nenhum surto, por exemplo. Eu conheci uma pessoa que era muito amiga, morreu. Aqui de Santos mesmo. Ela era cabeleireira, inclusive. E ela foi para um pronto-socorro com sintoma de gripe. Gripal, normal. Não, mas isso é comum, viu? Comum. Não conseguirem não identificar. Identificado. E na verdade, sintoma de gripe, tá bom. Sintomáticos, tal. Não tinha nenhum surto. Foi para casa. Quando voltou pior, mas ainda nenhum caso assim típico de... Não tinha vômito, não tinha aquela cefaleia, aquela dor na nuca, não tinha nada. Foi medicada, voltou para casa e morreu logo em seguida. Meu Deus. Quer dizer, era uma meningite meningocócica. Então, tem essas diferenças de sintomatologia de uma pessoa para outra e que acaba culminando, às vezes, com a própria morte, como é o caso dela. No caso, possivelmente uma pessoa estava contaminada e não sabendo, né, porque não demonstrava o... Passou para ela nunca teve... A família nunca teve ideia de quem poderia ter sido. Porque essa pessoa que passou para ela, seria pessoas do contato íntimo dela, nenhum desenvolveu a doença. Então, deveria ser um portador da bactéria lá, do meningococo, e que não desenvolveu a doença. Mas, por outro lado, ele era, vamos dizer assim, um vetor de transmissão da doença. Um outro caso que chamou muita atenção foi a questão do Sócrates, não é? O Sócrates foi internado com uma cirrose hepática gravíssima, com hemorragia, né?
ficou internado, foi liberado, em seguida voltou e está numa situação muito delicada. A Carla levantou que a cirrose hepática atinge 2 em cada 10 pacientes com problemas no fígado, Clemente. Exatamente isso mesmo. Sim. As estatísticas mundiais dão o seguinte: 50% da cirrose são hepatite do tipo C. 50% aproximadamente. Então, quando você pegar um cara com cirrose, ele provavelmente tinha hepatite C, 50% de possibilidade. Depois vem o álcool, 15%, e as outras causas em seguida. Né? Aí você tem hepatite B também, que leva a isso, e outros tipos de doença. Mas 50% hepatite C. Hepatite C. Sequela de hepatite 15% C. álcool. 15% álcool. No caso do Sócrates, ele admitiu que era o álcool. Ele admitiu que era o álcool. Agora, o que me chamou a atenção, a hemorragia, ela é interna, Clemente? Ele teve hemorragia? O que acontece é o seguinte: quando você tem uma cirrose, ela vai endurecer o fígado. O fígado, primeiro, ele fica aumentado, num primeiro momento. Depois ele começa a reduzir e fica duro. Fica muito duro, muito rígido, pela fibrose que se forma. E aí, há um aumento de uma pressão, não da pressão arterial que nós temos, uma pressão no sistema chamado sistema porta. Sistema porta. O sistema chama porta mesmo, é esquisito, mas é sistema porta. E desenvolve uma hipertensão chamada hipertensão portal. Essa hipertensão portal vai aumentar a pressão na veia esplênica, na veia porta e nesse sistema porta hepático. Então, por quê? Porque o fígado está duro, então há uma pressão muito grande. E as veias que estão relacionadas a esse sistema portal, elas acabam se dilatando. Então você tem veias ligadas ao sistema portal, as veias próximo do estômago ali, as chamadas gástricas curtas, tem outro tipo de gástrica, e as veias esofágicas, que ficam no esôfago. Tudo comprometido? Fica todas dilatadas, como se fossem varizes. Da mesma forma que você tem varizes na perna, pode ter nessa... você vai ter varizes no esôfago. E essas varizes são oriundas dessa hipertensão portal pelo endurecimento do fígado resultante da cirrose. Então é grave, né? É grave. E o que acontece? Essas veias, elas ficam superficializadas, porque elas dilataram. Você vai comer, aí vem a comida, passa. Ela passa ali, uma hora vai lesar. Uma veia dessa, uma ou mais veias vão babar, né? Vão romper. E aí acontece a hemorragia. O caso do Sócrates é um caso desse tipo. O que eles fazem? Normalmente eles procuram descobrir qual é a veia que está sangrando e faz um negócio chamado, um procedimento, que aliás é de radiologia intervencionista, chamado embolização. Ele emboliza, quer dizer, ele põe uma colinha lá, naquela veia que está babando, para evitar que ela continue babando e o cara tenha risco de morte. E no caso do esôfago, eles põem um balão, colocam um balão lá, para tentar comprimir isso e evitar que continue sangrando. Porque o cara corre risco de vida mesmo. Então, o caso do Sócrates não é piada não, porque... Não, ele inclusive estava em coma induzido, né? Coma induzido. Quer dizer, UTI mesmo, vários dias de UTI. Por quê? Porque se esse balão não conseguir controlar o sangramento esofágico, e se esses embolismos, essa embolização que eles fazem em veias que estão sem controle, porque aqui no esôfago você tem controle, você passa o balãozinho, esse balão está lá apertando. Agora, e as veias que estão fora desse trajeto, as veias, as gástricas curtas, por exemplo, ou outro tipo ligado a esse sistema, você não tem controle. Então você precisa fazer o quê? Detectar onde está o sangramento por uma angiografia digital. Interromper esse sangramento. E aí vai embolizar lá para interromper esse sangramento. Então é muito complexo mesmo. E no caso dele, então, chegou a se dizer que a única solução seria o transplante de fígado. Ele não tem saída. Quer dizer, chegou... Em razão desse endurecimento, Clemente? O dele já é uma cirrose mesmo, com essa hipertensão portal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fiquei pensando, ele é médico, né? É um cara esclarecido. É médico, não dá para entender. É muita cerveja. É muito. Porque para chegar num ponto desse... Mas na verdade o histórico dele é longo, né? A gente pode falar isso abertamente porque isso foi... Ele já disse. Ele próprio confessou que era alcoólatra, então
a gente está muito à vontade para falar, não estou rompendo nenhum tipo de ética, já que saiu da própria boca dele. Mas o que se sabe é o seguinte, desde a época que ele era jogador... Ele já tomava cerveja. Já tomava muita cerveja, e ele declarou isso. E fumava, inclusive. Fumava. Né? Parou há não muito tempo atrás. Verdade. Então, quer dizer, o cara médico, mas fumava e bebia, quer dizer, na concentração que tinha. Mas, Clemente, não tem uma história de que a cerveja, ela não traz esse impacto tão forte assim na cirrose como outras bebidas, as bebidas destiladas, o uísque? Sim, ela demora mais para ter esse tipo de problema, porque você pegar a graduação alcoólica de uma cerveja, varia de 3% a 6%. Né? Depende da cerveja. A light vai 3%, tem algumas que tem 4,6%, e em geral a mais forte tem por volta de 6, 6,5% de graduação alcoólica. Você vai pegar um Steinegger que tem 60%, por exemplo. Você vai pegar um whisky na faixa dos 40, 30 e pouco, 40 e pouco. Aí vem as outras bebidas, a vodka, na faixa de 40 e pouco. Então, isso é proporcional. O que vale mesmo para lesar o fígado é a quantidade de álcool efetivamente que você consumiu. Então, você teria que tomar muito mais cerveja para ter o mesmo efeito de uma bebida que tem uma graduação alcoólica muito maior. Então, só por isso. Mas, na verdade, todas fazem mal. Né? Ao longo dos anos, imagina, Sócrates está com 53 anos, na faixa dos 20 e pouquinho já bebia, quer dizer, você imagina aí que são mais de 30 anos consumindo álcool. E ultimamente, segundo os amigos dele, está revelado isso nas revistas, jornais, que ele tinha substituído a cerveja pelo vinho. A graduação alcoólica do vinho é por volta de 12. Maior que da cerveja. Maior que da cerveja. Então você vê que mas eu bebe menos vinho, porém, a graduação alcoólica é muito maior. Então, se você tomar uma garrafa de vinho, ou duas, como contaram que um lugar aí que ele chegou a beber 2 garrafas de vinho, então é complicado. Agora, o ponto que chegou deu avisos, né? Ele deve ter tido diversos avisos anteriores, né? Ou de uma hora para outra vira uma cirrose hepática. Na verdade, ele já sabia que tinha hipertensão portal. Eu acho que ele foi vacilão mesmo. Assim. É que acho que ele controlou legal. A primeira hemorragia não foi muito complicada para a pessoa sente corrigir. O quê, Clemente? Dor? Você pode até não sentir nada. De repente você está aqui, parado, nós estamos conversando e começa a sair sangue. Né? E é importante a gente definir isso para o nosso telespectador. Tem 2 tipos de sangramento. Um sangramento que vem do pulmão, chamada hemoptise. Hemoptise. Ela vem do pulmão. E normalmente ela é precedida de uma tosse. Então vamos dizer, o cara que tem uma bronquite crônica, ou uma outra doença chamada bronquiectasias, que são dilatações do brônquio, ou tem abscessos, ou até um tumor, e de repente ele dá uma tossida, sai sangue. Isso não é do sistema digestório. Isso aí é do pulmão. E a outra que tem 2 aspectos ainda. Aquela que você pode até vomitar o sangue, sem tossir, que já vem do trato digestivo, ou do sistema digestório, que pode ser do próprio esôfago, que é o caso do Sócrates, ou do estômago, por exemplo. O cara que tem uma úlcera gástrica, que tem uma gastrite erosiva, e aí está saindo de lá. Ou até um tumor gástrico, que vai dar esse tipo de coisa, né? Então, é diferente, se chama hematêmese. É o mesmo sangue, mas ele vem de uma outra região, é chamado